Meu querido filho, minha querida filha, você já percebeu que algo não está certo com alguém que você ama? Você já teve aquela sensação no peito, aquele aperto no coração quando olha para um familiar e sente que ele está sofrendo, mas não sabe como ajudar? Você já se perguntou por que, mesmo orando tanto, parece que as dificuldades só aumentam na vida daqueles que mais ama? Hoje, eu preciso falar diretamente com seu coração sobre algo que não pode mais ser ignorado. Existe uma batalha acontecendo ao redor da sua família neste exato momento. Uma guerra invisível que muitos não conseguem enxergar, mas que está causando estragos reais na vida dos seus entes queridos. E se você não agir agora, as consequências podem ser irreversíveis. Você sabia que eu envio sinais constantemente para alertá-lo sobre os perigos que rondam sua família? Que existe um protocolo divino de proteção que a maioria das pessoas desconhece completamente? Que há momentos específicos em que sua intervenção pode significar a diferença entre a salvação e a destruição na vida de quem você ama? Se você está assistindo a este vídeo, não é coincidência. Eu coloquei isso no seu caminho porque chegou a hora de você descobrir verdades que podem transformar completamente o destino da sua família. Verdades que vão te mostrar como identificar quando um ente querido está em perigo real, como ativar minha proteção divina sobre eles e, principalmente, como não cometer os erros fatais que impedem minhas bênçãos de chegarem até aqueles que você mais ama. Durante os próximos minutos, vou revelar segredos que podem salvar a vida física, emocional e espiritual dos seus familiares. Mas preciso que você se comprometa a assistir até o final, porque cada palavra que vou falar foi escolhida especificamente para a sua situação. Nada do que você vai ouvir é casual ou genérico. Tudo foi preparado para este momento exato da sua vida. Escreva nos comentários: Senhor, eu vou proteger minha família. Meu amado filho, minha amada filha, preciso começar te contando uma verdade que vai mexer profundamente com seu coração. Neste exato momento, enquanto você assiste a estas palavras, eu estou enviando sinais urgentes sobre a condição espiritual da sua família. Sinais que talvez você tenha notado, mas que por falta de conhecimento acabou ignorando ou interpretando de forma errada. Você já reparou como certas situações se repetem na vida dos seus familiares? Como alguns problemas parecem persistir, mesmo quando vocês fazem de tudo para resolvê-los? Já observou que determinadas pessoas da sua família sempre enfrentam os mesmos tipos de dificuldades, como se houvesse um padrão invisível comandando essas situações? Deixe-me te explicar algo fundamental. Eu não permito que meus filhos sofram sem propósito. Quando vejo o sofrimento se instalando na vida de uma família, sempre envio avisos, alertas, oportunidades de mudança. Mas estes sinais chegam de formas que a mente humana, limitada pela experiência física, muitas vezes não consegue decodificar adequadamente. O primeiro sinal que envio são as inquietações repentinas. Sabe aqueles momentos em que você está tranquilo, fazendo suas atividades normais, e de repente sente uma preocupação inexplicável com alguém da família? Seu coração acelera sem motivo aparente. Você sente vontade de ligar para aquela pessoa, de visitá-la, de perguntar como ela está? Isso não é ansiedade comum, meu querido. É meu espírito tocando no seu espírito, alertando que algo precisa da sua atenção urgente. Quantas vezes você já sentiu isso e pensou: deve ser coisa da minha cabeça? Quantas vezes ignorou esse chamado interno porque parecia não fazer sentido lógico? Preciso que você entenda. A lógica humana é limitada, mas minha sabedoria é infinita. Quando toco no seu coração com uma preocupação sobre um familiar, é porque há uma necessidade real, mesmo que ainda não seja visível aos olhos físicos. O segundo sinal são os sonhos recorrentes. Você já sonhou repetidamente com o mesmo familiar,
Já teve sonhos onde essa pessoa aparece em situações de perigo, tristeza ou confusão? Muitas pessoas descartam os sonhos como produto da imaginação, mas preciso te revelar uma verdade poderosa. Eu uso os sonhos como canal de comunicação direta com seus filhos desde os tempos bíblicos. Quando um familiar aparece constantemente nos seus sonhos, especialmente em situações problemáticas, é porque eu estou te mostrando a condição espiritual real dessa pessoa. Preste atenção nos detalhes dos seus sonhos. Se você sonha que um familiar está perdido, isso pode indicar que ele está perdido espiritualmente. Se sonha que ele está doente, pode ser um aviso sobre enfermidades físicas ou espirituais que estão se aproximando. Se sonha que ele está chorando, é possível que essa pessoa esteja enfrentando batalhas internas que ninguém mais percebe. O terceiro sinal são as mudanças de comportamento súbitas. Quando um familiar, especialmente aqueles que sempre foram próximos de você, começa a se afastar sem motivo aparente, quando alguém que sempre foi alegre torna-se constantemente irritado ou deprimido, quando uma pessoa que sempre foi responsável passa a tomar decisões imprudentes. Estes são alertas vermelhos que eu estou colocando diante dos seus olhos. Muitas vezes, essas mudanças são interpretadas como fase difícil, estresse do trabalho ou problemas normais da vida. Mas preciso que você desenvolva discernimento espiritual para reconhecer quando uma mudança de comportamento vai além do natural. Quando forças espirituais negativas começam a influenciar uma pessoa, os primeiros sinais aparecem exatamente no comportamento, na maneira como ela se relaciona com aqueles que mais ama. O quarto sinal são as circunstâncias repetitivas de fracasso. Você já notou que alguns familiares parecem estar presos em ciclos viciosos? Sempre enfrentam os mesmos tipos de problemas financeiros, sempre se envolvem com o mesmo tipo de pessoa tóxica nos relacionamentos, sempre perdem oportunidades importantes por motivos similares? Isso não é má sorte, meu querido filho. Isso é evidência de que existe uma interferência espiritual negativa operando na vida dessa pessoa. Quando vejo meus filhos presos em padrões destrutivos, envio oportunidades de libertação através dos familiares mais sensíveis espiritualmente. Se você está percebendo esses padrões na vida de alguém que ama, é porque eu escolhi você para ser instrumento da transformação na vida dessa pessoa. O quinto sinal são as doenças inexplicáveis ou recorrentes. Quando um familiar desenvolve problemas de saúde que os médicos não conseguem explicar completamente, ou quando alguém vive constantemente doente, sempre com algum mal-estar, dor ou desconforto, isso pode ser mais do que apenas questões físicas. O corpo humano é um reflexo do estado espiritual da pessoa. Quando há opressão, maldição ou ataque espiritual, o corpo frequentemente manifesta essas interferências através de sintomas físicos persistentes. Não estou dizendo para ignorar o acompanhamento médico. Pelo contrário, a medicina é uma das ferramentas que uso para curar meus filhos. Mas estou alertando que quando os tratamentos médicos não conseguem resolver completamente o problema, quando os exames não mostram nada conclusivo, mas a pessoa continua sofrendo, é hora de buscar também a cura espiritual. O sexto sinal são os problemas financeiros crônicos. Quando um familiar trabalha honestamente, se esforça, faz tudo certo, mas o dinheiro sempre desaparece de forma inexplicável. Quando as oportunidades sempre escapam por detalhes mínimos, quando parece que há um buraco na vida financeira dessa pessoa, isso pode indicar maldição de pobreza ou interferência espiritual nas finanças. Eu prometi prosperidade para meus filhos obedientes, mas existe um inimigo que trabalha constantemente para roubar, matar e destruir.
Quando vejo essa interferência atacando as finanças de uma família, sempre levanto intercessores, pessoas como você, para quebrar essas correntes através da oração e da ação. Preciso te contar algo que vai abrir seus olhos. Muitas vezes, quando você sente impulso de ajudar financeiramente um familiar em dificuldades, esse impulso vem de mim. Não é apenas generosidade natural sua, é meu espírito te movendo para ser canal de provisão na vida daquela pessoa. Mas cuidado, há formas certas e erradas de ajudar financeiramente. Se você simplesmente der o dinheiro sem oração, sem direcionamento divino, pode estar apenas alimentando um problema espiritual ao invés de resolvê-lo. O sétimo sinal são os relacionamentos destrutivos constantes. Quando um familiar sempre se envolve com pessoas que o machucam, que o exploram, que o diminuem, isso não é apenas má escolha repetitiva. Existe algo no campo espiritual dessa pessoa que está atraindo relacionamentos tóxicos como um ímã. Pode ser baixa autoestima originada de feridas espirituais, pode ser maldição hereditária relacionada a relacionamentos, ou pode ser falta de discernimento espiritual para reconhecer o caráter das pessoas. Quando você percebe esse padrão na vida de alguém que ama, é hora de interceder intensamente, porque relacionamentos errados podem destruir uma vida completamente. E muitas vezes, a única coisa que impede a destruição total é a oração de um familiar que soube reconhecer o sinal de alerta. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de revelar verdades profundas que explicam por que pessoas boas, pessoas que você ama, às vezes passam por sofrimentos que parecem não fazer sentido algum. Há uma realidade espiritual operando nos bastidores da vida humana que a maioria das pessoas desconhece completamente, mas que determina muito do que acontece na experiência física. Primeiro, preciso que você entenda que existe uma diferença fundamental entre sofrimento permitido por mim com propósito de crescimento e sofrimento causado por interferências espirituais negativas. O primeiro é temporário, tem uma lição clara e sempre resulta em fortalecimento e sabedoria. O segundo é destrutivo, parece não ter fim e deixa a pessoa cada vez mais fraca e confusa. Quando vejo um dos meus filhos sofrendo sem explicação aparente, na maioria das vezes, há 3 causas principais: heranças espirituais negativas, portas abertas para o mal ou ataques direcionados por causa da sua posição na família ou no reino. Deixe-me explicar as heranças espirituais negativas. Assim como você herda características físicas dos seus antepassados, cor dos olhos, formato do rosto, tendências genéticas, também existe herança no campo espiritual. Se os antepassados da sua família se envolveram com práticas espirituais erradas, se fizeram pactos com forças das trevas, se praticaram ocultismo, feitiçaria, ou se viveram em pecados graves sem arrependimento, essas ações criaram pontes espirituais que podem afetar os descendentes. Isso não significa que eu castigo filhos pelos pecados dos pais de forma injusta. Significa que certas escolhas espirituais criam consequências que se propagam através das gerações, até que alguém da linhagem tenha conhecimento e autoridade suficientes para quebrar essas correntes. E muitas vezes eu escolho você para ser essa pessoa libertadora na sua família. Você já percebeu que certas dificuldades parecem perseguir sua família há gerações? Que tipos específicos de problemas se repetem entre seus pais, avós, tios, primos? Que certas maldições parecem passar de uma geração para outra como se fosse uma herança inevitável? Isso acontece porque existem fortalezas espirituais construídas por escolhas anteriores e que continuam operando até serem deliberadamente destruídas. Por exemplo, se houve idolatria na linhagem familiar, pessoas que adoraram outros deuses, que se envolveram com o espiritismo, que praticaram rituais de umbanda, candomblé ou outras práticas ocultistas,
Essas ações criaram alianças espirituais com entidades das trevas. Essas entidades não simplesmente esquecem essas alianças quando a pessoa morre. Elas transferem sua influência para os descendentes, causando os sofrimentos inexplicáveis que você testemunha. A segunda causa são as portas abertas para o mal através de escolhas pessoais. Cada pessoa tem livre arbítrio e certas escolhas criam brechas no escudo de proteção espiritual que eu coloco ao redor dos meus filhos. Quando alguém da sua família se envolve com pornografia, adultério, vícios, mentiras constantes, rancor, ódio profundo, ou qualquer pecado praticado de forma habitual e sem arrependimento, essas escolhas enfraquecem a proteção divina e permitem que forças negativas tenham acesso à vida dessa pessoa. Muitas vezes você quer ajudar, quer orar, quer interceder, mas parece que nada funciona. Isso pode acontecer porque, enquanto a pessoa mantém portas abertas através de escolhas erradas, sua oração tem poder limitado. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você despeje água, oração, ela continua vazando pelas aberturas. Pecados não confessados. Isso não significa que você deve desistir de interceder. Significa que você precisa orar especificamente para que eu toque no coração daquela pessoa, criando arrependimento genuíno e desejo de mudança. Precisa orar para que ela tenha revelação sobre as consequências das suas escolhas e para que encontre forças para fechar essas portas espirituais. A terceira causa são os ataques direcionados por causa da posição espiritual da pessoa na família. Isso talvez seja o mais difícil de entender, mas é extremamente importante. Quando alguém na família tem um chamado espiritual forte, quando essa pessoa é intercessora, quando ela carrega unção especial ou destino importante no reino, o inimigo frequentemente ataca outros membros da família para tentar distrair, desanimar ou enfraquecer essa pessoa escolhida. É uma estratégia espiritual antiga. Se não consegue atacar diretamente a pessoa ungida, ataca aqueles que ela ama, sabendo que isso causará dor e desvio de foco. Quantas vezes você já viu pessoas de Deus passarem por crises familiares, justamente quando estavam sendo mais usadas espiritualmente? Quantas vezes testemunhou intercessores poderosos sendo distraídos dos seus chamados por causa de problemas constantes com filhos, cônjuges ou pais? Se você é uma pessoa de oração na sua família, se é você quem busca a mim em nome dos outros, se você tem sensibilidade espiritual acima da média, precisa entender que alguns dos problemas que seus familiares enfrentam podem estar acontecendo especificamente para atacar seu chamado e sua eficácia no reino. Isso não deve te causar culpa, deve te dar compreensão estratégica. Quando você entende que está numa batalha espiritual, pode lutar de forma mais inteligente e eficaz. Pode orar com autoridade, pode usar as armas certas, pode proteger sua família de forma mais abrangente. Há também uma quarta causa que preciso mencionar: a falta de cobertura espiritual adequada. Muitas famílias vivem órfãs espiritualmente. Não tem ninguém que interceda consistentemente por elas. Não tem quem ensine sobre batalha espiritual. Não tem quem discirna os ataques do inimigo e saiba como reagir adequadamente. Quando uma família não tem cobertura espiritual forte, fica vulnerável a todo tipo de ataque. É como uma casa sem sistema de segurança numa região perigosa. Eventualmente, alguém vai tentar invadi-la. E uma vez que forças negativas conseguem entrada numa família desprotegida, elas se estabelecem e começam a causar estragos sistemáticos. Por isso, muitas vezes, eu levanto uma pessoa na família para ser o porteiro espiritual, aquele que vai aprender a discernir, a orar com autoridade, a proteger os outros membros através da intercessão e da guerra espiritual. Se você está assistindo este vídeo, se está sentindo tocado por essas palavras,
É provável que eu esteja chamando você para essa posição estratégica na sua família. Existe ainda uma quinta causa que causa sofrimento inexplicável: as consequências de decisões espirituais erradas, tomadas em momentos de desespero. Quando as pessoas estão desesperadas, quando estão sofrendo intensamente, às vezes tomam decisões espirituais precipitadas que abrem portas para sofrimentos ainda maiores. Por exemplo, alguém que está enfrentando problemas financeiros graves pode procurar trabalhos espirituais, fazer simpatias ou buscar ajuda em centros espíritas ou terreiros, pensando que está apenas buscando uma solução. Mas essas práticas criam vínculos espirituais perigosos que frequentemente pioram a situação ao invés de melhorá-la. Ou alguém que está sofrendo por causa de um relacionamento pode fazer amarrações, trabalhos para conquistar amor, ou rituais para trazer a pessoa amada de volta. Essas práticas não apenas não funcionam como eu planejei o amor para ser, mas também abrem portas para opressões espirituais severas. O problema é que muitas pessoas não entendem que existem leis espirituais operando no universo e que toda ação espiritual tem consequências. Quando alguém busca ajuda fora dos meus caminhos, está automaticamente se submetendo a outras autoridades espirituais. E essas autoridades sempre cobram um preço alto pelo que oferecem. Escreva nos comentários: Senhor, quebra toda a maldição da minha família. Meu amado filho, minha amada filha, preciso revelar para você 3 ameaças específicas que estão operando contra famílias cristãs neste exato momento. Estas não são teorias ou possibilidades distantes, são realidades espirituais ativas que podem estar atacando seus entes queridos enquanto você assiste a este vídeo. O conhecimento destas ameaças é a primeira linha de defesa para proteger aqueles que você ama. A primeira ameaça invisível é o espírito de divisão familiar. Esta é uma entidade espiritual específica que tem como única missão destruir a unidade entre familiares. Ela opera de forma sutil, mas devastadora, plantando sementes de discórdia, mal-entendidos e ressentimentos entre pessoas que se amam. Você já notou como algumas famílias, que sempre foram unidas, de repente começam a ter conflitos inexplicáveis? Como pessoas que se amavam profundamente passam a se desentender por motivos banais? Como pequenos mal-entendidos se transformam em brigas enormes que duram anos? Isso não é coincidência nem problema normal de família. É evidência da operação deste espírito maligno. O espírito de divisão trabalha principalmente através da comunicação distorcida. Ele faz com que as pessoas interpretem mal as intenções umas das outras. Uma palavra dita com carinho é ouvida como crítica. Um gesto de ajuda é interpretado como intromissão. Uma preocupação genuína é vista como controle excessivo. Ele coloca filtros negativos na percepção das pessoas, fazendo com que vejam ofensa onde não existe, traição onde há amor e rejeição onde há preocupação. Esta entidade é especialmente ativa em famílias onde há pessoas com chamados espirituais importantes, porque sabe que a força de uma família unida multiplica exponencialmente o poder espiritual de cada membro. Quando consegue dividir uma família forte espiritualmente, enfraquece drasticamente a capacidade de cada pessoa de cumprir seu propósito divino. O espírito de divisão também trabalha através da memória seletiva. Faz com que as pessoas se lembrem apenas dos momentos negativos nos relacionamentos, esquecendo-se de todos os momentos bons, de todo o amor demonstrado, de toda a história positiva construída. Ele amplifica as feridas pequenas e minimiza os gestos de amor, criando uma percepção distorcida da realidade relacional. Para combater esta ameaça, você precisa orar especificamente contra o espírito de divisão, pedindo que eu
abra os olhos espirituais da sua família para verem uns aos outros como eu vejo, com amor, compreensão e perdão. Precisa interceder para que as comunicações sejam claras, que os mal-entendidos sejam rapidamente esclarecidos e que o amor prevalece sobre qualquer tentativa de divisão. A segunda ameaça invisível é o espírito de desânimo e depressão espiritual. Esta é uma força opressora que ataca especificamente a esperança e a fé dos meus filhos. Diferente da depressão clínica, que tem causas físicas e químicas, esta é uma opressão espiritual que faz com que as pessoas percam totalmente a perspectiva de que suas vidas podem melhorar. Este espírito é extremamente perigoso porque ataca a própria essência da fé. Faz com que as pessoas acreditem que seus problemas não têm solução, que eu não me importo com elas, que não há esperança para o futuro. Ele sussurra mentiras constantes na mente. Deus te esqueceu. Sua situação nunca vai mudar. Você não merece ser feliz. É melhor desistir de tudo. O espírito de desânimo é especialmente ativo em pessoas que estavam crescendo espiritualmente, que estavam desenvolvendo intimidade comigo, que estavam começando a ver breakthrough em suas vidas. Ele ataca justamente nos momentos em que a vitória está próxima, fazendo com que as pessoas desistam quando estão a poucos passos da sua libertação total. Você pode identificar a atuação deste espírito quando vê familiares que eram cheios de vida e esperança de repente se tornando apáticos, pessimistas, sem motivação para nada. Quando pessoas que sempre foram lutadoras passam a aceitar passivamente situações ruins, dizendo frases como "é assim mesmo", "não tem jeito", "essa é minha cruz". Este espírito também ataca através do isolamento social. Faz com que as pessoas percam vontade de conviver com outros, de participar de atividades que antes lhes davam prazer, de buscar ajuda quando precisam. Ele convence a pessoa de que ela é um fardo para os outros, que ninguém realmente se importa com ela, que é melhor ficar sozinha. Para combater esta ameaça, você precisa orar pela renovação da esperança na vida dos seus familiares. Precisa declarar sobre eles minhas promessas de restauração, cura e breakthrough. Precisa interceder para que eu envie pessoas certas para encorajá-los, para que eles recebam sinais claros do meu amor e cuidado, para que a fé seja reavivada nos seus corações. A terceira ameaça invisível é o espírito de autodestruição. Esta é talvez a mais perigosa de todas, porque leva as pessoas a tomarem decisões que prejudicam a si mesmas de forma consciente ou inconsciente. Não estou falando apenas de tendências suicidas óbvias. Estou falando de um padrão sutil de escolhas que sistematicamente destroem a vida da pessoa. Este espírito faz com que as pessoas sabotam suas próprias oportunidades. Quando uma porta boa se abre, elas encontram formas de fechá-la. Quando um relacionamento saudável aparece, elas arrumam motivos para terminá-lo. Quando uma chance de crescimento profissional surge, elas a rejeitam ou a desperdiçam. O espírito de autodestruição trabalha através da baixa autoestima profunda e da crença de que a pessoa não merece coisas boas. Ele planta pensamentos como: "Isso é bom demais para mim. Eu sempre estrago tudo mesmo. Não mereço ser feliz. É questão de tempo até que isso dê errado." Esta entidade é especialmente ativa em pessoas que sofreram traumas profundos, especialmente na infância: abuso, abandono, rejeição severa. Ela usa essas feridas não cicatrizadas como pontos de entrada para convencer a pessoa de que ela é fundamentalmente defeituosa e não merece uma vida boa. Você pode reconhecer este espírito operando quando vê familiares que sistematicamente fazem escolhas ruins, mesmo quando sabem que são ruins. Quando vê pessoas inteligentes e capazes se envolvendo repetidamente com situações destrutivas. Quando percebe que alguém sempre encontra uma forma de transformar uma situação boa em problema.
O espírito de autodestruição também manifesta através de vícios e compulsões. Faz com que as pessoas se viciem em substâncias, comportamentos ou relacionamentos que são claramente prejudiciais. Ele convence a pessoa de que ela não consegue parar, que não tem controle, que está condenada a repetir os mesmos erros para sempre. Para combater esta ameaça, você precisa orar intensamente pela cura das feridas emocionais profundas dos seus familiares. Precisa declarar sobre eles sua identidade verdadeira como filhos amados de Deus, pessoas valiosas que merecem uma vida abundante. Precisa interceder para que eu quebre correntes de autorrejeição e autocondenação e que eles descubram o amor incondicional que tenho por eles. Estas três ameaças frequentemente trabalham juntas, uma fortalecendo a outra. O espírito de divisão isola a pessoa dos seus sistemas de apoio familiar. O espírito de desânimo faz com que ela perca a esperança de mudança. E o espírito de autodestruição a leva a tomar decisões que confirmam suas crenças negativas sobre si mesma, criando um ciclo vicioso de sofrimento. Mas quero que você saiba que nenhuma dessas forças é mais forte do que meu poder, operando através da oração de alguém que ama verdadeiramente. Quando você ora com fé, autoridade e persistência, estas entidades são obrigadas a recuar. Quando você declara, minha palavra sobre seus familiares, quebra o poder dessas mentiras na vida deles. A chave é não ignorar mais estes sinais. Quando você vê evidências dessas três ameaças na vida de alguém que ama, não trate como problemas normais que vão se resolver sozinhos. Trate como emergência espiritual que requer intervenção divina imediata através da sua oração e ação. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de você desenvolver discernimento espiritual aguçado para reconhecer quando alguém da sua família está sob ataque direto das trevas. Esta habilidade pode significar a diferença entre salvação e destruição na vida dos seus entes queridos, porque muitas vezes o ataque espiritual é confundido com problemas naturais e por isso não recebe o tratamento adequado. Existem sinais específicos que sempre aparecem quando forças malignas estão atacando ativamente uma pessoa. Estes sinais são diferentes dos problemas normais da vida. Eles têm características únicas que os identificam como manifestações de guerra espiritual. Quando você aprender a reconhecê-los, poderá intervir rapidamente e eficazmente. O primeiro sinal de ataque espiritual é a intensificação súbita e inexplicável de problemas. Quando uma pessoa está sob ataque, não é apenas uma área da vida que começa a dar problema, é como se várias situações começassem a desmoronar ao mesmo tempo, sem causa aparente. Financeiramente, tudo dá errado simultaneamente. No trabalho, surgem problemas inesperados. Na saúde, aparecem sintomas estranhos. Nos relacionamentos, começam conflitos do nada. Esta simultaneidade não é coincidência. É a assinatura do ataque espiritual. Quando o inimigo concentra forças contra uma pessoa, ele ataca múltiplas frentes para sobrecarregá-la e impedir que ela tenha clareza mental para reagir adequadamente. É como um exército cercando uma cidade. Eles não atacam apenas um portão, atacam todos os pontos de acesso simultaneamente. Se você percebe que um familiar passou de uma vida relativamente estável para uma situação onde tudo está dando errado ao mesmo tempo, sem explicações lógicas convincentes, isso é forte indicativo de ataque espiritual coordenado. O segundo sinal é a alteração drástica de personalidade em períodos curtos. Quando alguém está sob ataque espiritual severo, características fundamentais da sua personalidade podem mudar rapidamente. Uma pessoa naturalmente gentil torna-se agressiva. Alguém sempre paciente passa a ter explosões de raiva.
Uma pessoa sociável se isola completamente. Um indivíduo otimista torna-se profundamente negativo. Essas mudanças acontecem de forma mais rápida e radical do que as transformações naturais de personalidade, que normalmente são graduais e têm causas identificáveis. No ataque espiritual, é como se a pessoa não fosse mais ela mesma. Família e amigos frequentemente comentam que fulano está irreconhecível. Isso acontece porque, quando há opressão espiritual intensa, a pessoa perde progressivamente o controle sobre suas próprias reações emocionais. As entidades opressoras começam a influenciar diretamente os pensamentos e sentimentos, fazendo com que a pessoa haja de formas completamente contrárias à sua natureza original. O terceiro sinal são os pesadelos recorrentes e perturbações do sono. Quando alguém está sob ataque espiritual, o período do sono torna-se um campo de batalha. A pessoa começa a ter pesadelos constantes, frequentemente envolvendo temas de perseguição, morte, violência ou situações de terror extremo. Estes sonhos são tão vívidos e perturbadores que a pessoa acorda exausta, como se tivesse realmente passado pela experiência. Além dos pesadelos, há também outros distúrbios do sono característicos de ataque espiritual. A pessoa sente uma presença maligna no quarto, tem sensação de estar sendo observada enquanto dorme, acorda em horários específicos da madrugada, especialmente entre 3 e 4 horas da manhã, tem episódios de paralisia do sono, ou acorda com marcas inexplicáveis no corpo. O sono é um momento de vulnerabilidade espiritual, quando as defesas conscientes estão baixas. O inimigo aproveita estes momentos para intensificar seus ataques, causando tormento que se estende muito além do período noturno, porque a falta de descanso adequado enfraquece a pessoa em todas as áreas da vida. O quarto sinal é o surgimento de vícios ou compulsões repentinas. Quando uma pessoa que nunca teve problemas com vícios, de repente desenvolve dependência de álcool, drogas, pornografia, jogos ou qualquer outro comportamento compulsivo, isso pode indicar ataque espiritual direcionado. O que diferencia este tipo de vício dos vícios naturais é a velocidade com que se instala e a intensidade da compulsão. A pessoa sente que perdeu completamente o controle, que há uma força externa empurrando-a para o comportamento destrutivo. Ela pode estar consciente de que está se prejudicando, pode querer genuinamente parar, mas sente como se algo mais forte que sua vontade a estivesse forçando a continuar. Este tipo de vício frequentemente vem acompanhado de pensamentos obsessivos relacionados ao comportamento compulsivo. A pessoa não consegue tirar da mente a obsessão pelo álcool, pela droga, pela pornografia, pelo jogo. É como se houvesse uma voz interna constantemente incentivando e justificando o comportamento destrutivo. O quinto sinal são as doenças atípicas ou resistentes ao tratamento médico. Quando forças espirituais malignas atacam uma pessoa, frequentemente manifestam esse ataque através de sintomas físicos que confundem os médicos. A pessoa desenvolve dores inexplicáveis que migram pelo corpo, sintomas que não se encaixam em nenhum diagnóstico conhecido, ou doenças que deveriam responder ao tratamento, mas permanecem resistentes. É importante entender que não estou desencorajando o tratamento médico. Muito pelo contrário. A medicina é uma das ferramentas que uso para curar. Mas quando os recursos médicos se esgotam sem explicação lógica, quando múltiplos especialistas não conseguem encontrar causa ou cura para o problema, quando exames mostram resultados contraditórios ou normais, apesar dos sintomas evidentes, isso pode indicar que há uma dimensão espiritual no problema de saúde. Frequentemente, estas doenças de origem espiritual afetam principalmente o sistema nervoso,
causando ansiedade extrema, depressão profunda, ataques de pânico sem causa aparente ou sintomas neurológicos inexplicáveis. Isso acontece porque o sistema nervoso é particularmente sensível às interferências espirituais. O sexto sinal é o isolamento progressivo e inexplicável. Quando uma pessoa está sob ataque espiritual, uma das primeiras estratégias do inimigo é isolá-la do seu sistema de apoio. A pessoa começa a se afastar da família, dos amigos, da igreja, de todas as pessoas que poderiam ajudá-la ou interceder por ela. Este isolamento frequentemente é justificado pela própria pessoa através de desculpas que parecem lógicas. Estou muito ocupado. Preciso de um tempo sozinho. Ninguém me entende. Não quero incomodar ninguém com meus problemas. Mas, na realidade, há uma compulsão espiritual empurrando a pessoa para longe de todos que poderiam representar apoio espiritual ou emocional. O isolamento é uma estratégia militar clássica. Separe o inimigo dos seus aliados para torná-lo mais vulnerável ao ataque. Quando uma pessoa está isolada, fica mais fácil para as forças das trevas intensificarem a opressão sem interferência externa. O sétimo sinal são as reações extremas e desproporcionais a situações espirituais. Quando alguém está sob ataque espiritual, frequentemente desenvolve aversão inexplicável a coisas de Deus. A pessoa que antes frequentava a igreja passa a inventar desculpas para não ir. Quem antes orava regularmente perde completamente a disciplina da oração. Música gospel, que antes trazia paz, agora causa irritação ou desconforto. Em casos mais severos, a pessoa pode ter reações físicas a símbolos cristãos, à leitura da Bíblia ou a ambientes de adoração. Pode sentir náusea, dor de cabeça, irritação extrema, ou vontade urgente de sair de lugares onde há manifestação da presença de Deus. Isso acontece porque, quando há opressão espiritual, as entidades malignas que estão influenciando a pessoa reagem negativamente à presença ou aos símbolos do poder de Deus. É como se houvesse uma guerra acontecendo dentro da pessoa entre a luz e as trevas. Quando você reconhecer estes sinais na vida de um familiar, não entre em pânico, mas também não ignore. Trate como emergência espiritual, que requer intervenção imediata através de oração intensiva, guerra espiritual e, possivelmente, ajuda de líderes espirituais experientes em libertação. Escreva nos comentários: eu discerno os ataques do inimigo. Meu amado filho, minha amada filha, preciso alertá-lo sobre um erro devastador que a grande maioria das pessoas comete quando tentam ajudar familiares em dificuldades. Este erro não apenas impede que a ajuda seja eficaz, mas frequentemente piora a situação, criando mais sofrimento e afastando ainda mais a pessoa amada. É fundamental que você entenda este conceito para não desperdiçar seus esforços e não causar danos involuntários. O erro fatal é tentar resolver problemas espirituais com soluções puramente naturais. Quando as pessoas veem um familiar sofrendo, a tendência natural é correr atrás de soluções práticas, imediatas, visíveis. Dar dinheiro, arranjar emprego, pagar tratamento médico, oferecer casa, dar conselhos, fazer contatos. Todas essas ações têm valor e podem fazer parte da solução, mas quando são a única abordagem para problemas que têm raízes espirituais, tornam-se ineficazes e até contraproducentes. Deixe-me explicar por que isso acontece. Quando um problema tem origem espiritual, seja por maldição, opressão, ataque direto do inimigo ou consequências de escolhas espirituais erradas, a raiz do problema está numa dimensão que o dinheiro não pode comprar, a medicina não pode curar e os contatos não podem resolver. É como tentar cortar uma árvore cortando apenas os galhos. Por mais que você corte, ela continua brotando porque a raiz permanece intacta. Muitas pessoas passam anos gastando dinheiro, tempo e energia tentando salvar um familiar, mas veem a situação só piorando ou
na melhor das hipóteses, melhorando temporariamente apenas para depois voltar ao mesmo ponto de antes. Isso acontece porque estão tratando sintomas ao invés de causas, efeitos ao invés de origens. Por exemplo, imagine que um familiar está enfrentando problemas financeiros crônicos. Você observa a situação, sente compaixão e decide ajudar pagando as dívidas dele. Num primeiro momento, parece que o problema foi resolvido. Mas então, alguns meses depois, as dívidas voltam. Você ajuda novamente e novamente. E descobres que estabeleceu um ciclo vicioso onde você sempre está salvando a pessoa, mas ela nunca consegue se estabilizar financeiramente de forma independente. Se a raiz do problema financeiro é espiritual, uma maldição de pobreza, consequência de dízimos não pagos, resultado de escolhas desonestas no passado, ou ataque específico do inimigo, simplesmente dar dinheiro não resolve. Na verdade, pode até fortalecer o problema, porque a pessoa não aprende a lidar com a causa raiz e você, inadvertidamente, se torna habilitador de um padrão destrutivo. A solução completa envolveria, sim, ajuda prática imediata quando necessário, mas principalmente oração intensiva para quebrar maldições financeiras, ensino sobre princípios bíblicos de prosperidade, arrependimento por erros passados relacionados ao dinheiro e estabelecimento de disciplinas espirituais que atraem bênção financeira. O mesmo princípio se aplica a problemas de relacionamento. Quando você vê um familiar sempre se envolvendo com pessoas tóxicas, sempre sendo traído, sempre sofrendo nos relacionamentos, seu primeiro instinto pode ser dar conselhos sobre como escolher parceiros melhores, apresentar pessoas certas ou tentar convencer a pessoa a sair do relacionamento atual problemático. Mas se a raiz do problema é espiritual, baixa autoestima, causada por feridas profundas não curadas, maldição hereditária relacionada a relacionamentos, ou padrões espirituais que atraem pessoas erradas, seus conselhos naturais terão eficácia limitada. A pessoa pode até seguir seus conselhos momentaneamente, mas logo voltará aos mesmos padrões destrutivos. A abordagem espiritual envolveria oração para cura interior profunda, quebra de maldições hereditárias relacionadas a relacionamentos, libertação de espíritos de rejeição e baixa autoestima, e ensino sobre identidade espiritual como filho amado de Deus. Em problemas de saúde, o erro é ainda mais comum. Quando um familiar desenvolve uma doença, especialmente doenças crônicas ou recorrentes, a família imediatamente foca em médicos, exames, tratamentos, medicamentos. Mais uma vez, quero deixar claro que a medicina é importante e faz parte dos recursos que disponibilizo para a cura. Mas quando há uma dimensão espiritual na doença, o tratamento exclusivamente médico pode ser insuficiente. Se a doença está relacionada a feridas emocionais não curadas, a pecados não confessados, a opressão espiritual ou a ataques direcionados do inimigo, a cura completa requer intervenção espiritual além do tratamento médico. Oração por cura, perdão de ofensas passadas, libertação de espíritos de enfermidade, confissão e arrependimento quando apropriado. O segundo aspecto deste erro fatal é tentar ajudar sem antes buscar direção divina específica. Muitas pessoas agem por impulso emocional ou senso natural de responsabilidade, sem parar para perguntar: Senhor, qual é a sua vontade específica para esta situação? Como o Senhor quer que eu ajude? Qual é a raiz espiritual deste problema? Cada situação é única, cada pessoa tem uma história espiritual diferente, cada problema tem causas específicas que requerem soluções específicas. O que funcionou para ajudar um familiar pode não funcionar para outro. O que é apropriado numa situação pode ser prejudicial em outra. Por exemplo, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é não dar dinheiro para um familiar em dificuldades.
Se essa pessoa precisa aprender responsabilidade financeira, se ela está sendo disciplinada por escolhas ruins passadas, se está viciada em jogos ou drogas e usaria seu dinheiro para alimentar o vício, dar dinheiro seria prejudicial, não útil. Ou, às vezes, a coisa mais amorosa é não dar conselhos, mas simplesmente orar em silêncio. Se a pessoa não está receptiva, se ela interpreta seus conselhos como crítica ou controle, se ela precisa ouvir diretamente de mim, ao invés de através de você, seus conselhos podem criar resistência e afastamento. O terceiro aspecto do erro é tentar assumir responsabilidades que são da própria pessoa. Muitas vezes, na ansiedade de ajudar, as pessoas assumem responsabilidades que deveriam permanecer com quem está enfrentando o problema. Fazem as escolhas pela pessoa, resolvem as consequências das decisões ruins dela, removem as dificuldades que ela deveria enfrentar para crescer. Isso impede o crescimento espiritual e emocional da pessoa. Algumas dificuldades são permitidas por mim especificamente para ensinar lições importantes, desenvolver caráter ou levar a pessoa ao arrependimento e mudança. Quando você remove essas dificuldades, pode estar interferindo com um processo divino de transformação. A abordagem correta combina sabedoria natural com discernimento espiritual. Primeiro, busque-me em oração específica sobre a situação. Pergunte qual é a raiz espiritual do problema. Peça revelação sobre qual tipo de ajuda é apropriada e qual seria prejudicial. Ore para que eu toque no coração da pessoa, criando receptividade e desejo genuíno de mudança. Então, haja tanto na dimensão espiritual quanto na natural. Ore intensivamente enquanto também oferece ajuda prática quando apropriado. Interceda em guerra espiritual, enquanto também dá conselhos sábios quando a pessoa está receptiva. Quebra maldições em oração, enquanto também conecta a person a recursos naturais que podem ajudá-la. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de te mostrar uma realidade que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessária para que você compreenda a urgência do momento que estamos vivendo. Quando eu envio sinais de alerta sobre sua família, quando toco no seu coração com preocupação sobre um ente querido, quando coloco em seu espírito aquela inquietação que não pode ser explicada logicamente, isso não é sugestão. É um chamado urgente para ação imediata. O que muitas pessoas não compreendem é que existe um tempo específico, uma janela de oportunidade para intervenção eficaz na vida de alguém que está em perigo espiritual. Quando essa janela se fecha, as consequências podem ser irreversíveis, pelo menos nesta dimensão terrena. E a responsabilidade de reconhecer e aproveitar essa janela frequentemente é colocada sobre aqueles que têm maior sensibilidade espiritual na família. Deixe-me te explicar como isso funciona no reino espiritual. Quando vejo um dos meus filhos entrando em território perigoso, seja por escolhas erradas, seja por ataques do inimigo, seja por heranças espirituais negativas se manifestando, eu imediatamente ativo um sistema de alerta divino. Este sistema funciona através das pessoas que estão mais próximas espiritualmente dessa pessoa em risco. Eu toco no coração do cônjuge, dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos amigos íntimos, especialmente aqueles que têm vida de oração ativa. Envio sonhos, visões, inquietações repentinas, fardos de oração, preocupações inexplicáveis. Todos estes são métodos que uso para alertar os intercessores naturais sobre a necessidade urgente de intervenção espiritual. Mas aqui está a parte que quebra meu coração. Muitas vezes, as pessoas que recebem estes alertas os ignoram. Pensam que é coisa da própria cabeça. Acham que é ansiedade desnecessária. Dizem, ele, ela é adulto, sabe cuidar da própria vida.
Ou ainda, não quero ser intrometido. Não é problema meu. Cada um tem seu livre-arbítrio. O que essas pessoas não entendem é que no reino espiritual somos todos interconectados. Especialmente dentro das famílias, existe uma rede espiritual que faz com que o que acontece com um membro afete todos os outros. Quando eu coloco alguém na posição de atalaia espiritual da família, essa pessoa tem uma responsabilidade divina que não pode ser ignorada sem consequências. Deixe-me te dar exemplos reais das consequências devastadoras que já testemunhei quando meus alertas foram ignorados. Vi famílias inteiras destruídas porque ninguém orou quando eu alertei sobre o vício que estava se instalando na vida de um jovem. Os pais sentiram o fardo, tiveram os sonhos de alerta, perceberam as mudanças de comportamento, mas pensaram que era apenas uma fase. Quando finalmente reagiram, o vício já tinha criado raízes tão profundas que a recuperação se tornou um processo de anos, envolvendo sofrimento extremo para toda a família. Vi casamentos que poderiam ter sido salvos se alguém tivesse orado quando eu alertei sobre a presença de uma terceira pessoa. A esposa sentia a inquietação, tinha sonhos perturbadores, percebia mudanças sutis no comportamento do marido, mas disse para si mesma: estou sendo paranoica. Quando a traição veio à tona, o casamento já estava tão danificado que a restauração tornou-se quase impossível. Vi jovens que poderiam ter sido preservados de traumas devastadores se os pais tivessem agido quando eu os alertei sobre companhias perigosas. Os sinais estavam todos lá: mudanças de comportamento, mentiras pequenas, novos amigos que não queriam conhecer a família. Mas os pais não quiseram restringir o filho, não quiseram parecer controladores. O resultado foram anos de terapia, problemas com drogas e feridas emocionais que afetaram todos os relacionamentos futuros do jovem. As consequências de ignorar meus alertas não se limitam à pessoa em risco direto. Elas se espalham como ondas por toda a família. Quando um membro da família entra em autodestruição, todos os outros são afetados emocional, financeira e espiritualmente. Cônjuges desenvolvem depressão e ansiedade. Filhos crescem em ambientes de tensão e instabilidade. Pais envelhecem prematuramente sob o peso da preocupação e da culpa. Mais grave ainda, quando uma pessoa que deveria ter sido um intercessor pela família falha em reconhecer e responder aos meus alertas, isso pode enfraquecer a cobertura espiritual sobre toda a família. O inimigo percebe essa falha na vigilância espiritual e pode intensificar seus ataques, sabendo que não há quem esteja orando com autoridade e discernimento. Eu vi famílias inteiras caírem sob opressão, porque a pessoa que eu havia escolhido para ser a porteira espiritual da família não assumiu sua responsabilidade. Esta pessoa tinha todos os dons necessários: discernimento, fé, vida de oração. Mas escolheu se concentrar apenas nos seus próprios problemas, ignorando os fardos que eu colocava em seu coração pelos outros membros da família. Há também consequências eternas que precisam ser consideradas. Quando alguém entra em caminhos de destruição e não há intercessão adequada, essa pessoa pode tomar decisões que afetam não apenas sua vida terrena, mas também seu destino eterno. Já testemunhei pessoas que poderiam ter sido alcançadas através da oração de um familiar, mas que se afastaram tanto da fé por causa de vícios, traumas ou escolhas ruins, que perderam completamente a sensibilidade espiritual. Isso não significa que a responsabilidade pela salvação de uma pessoa recai sobre outra. Cada pessoa tem livre-arbítrio e é responsável por suas próprias escolhas. Mas significa que a oração e intercessão de um familiar pode fazer a diferença entre essa pessoa ter ou não oportunidades claras de arrependimento e mudança. Preciso te alertar também sobre a culpa que vem depois.
Quando as consequências devastadoras se manifestam, quando a família está destroçada, quando a pessoa amada está perdida em vícios ou comportamentos destrutivos, aqueles que receberam meus alertas e os ignoraram frequentemente são esmagados por um peso de culpa que pode durar o resto da vida. Eles se lembram dos sonhos que tiveram, das inquietações que sentiram, dos impulsos de orar que ignoraram, se lembram de todas as oportunidades perdidas de intervenção. E passam anos se perguntando, e se eu tivesse orado mais? E se eu tivesse agido quando senti aquele fardo? E se eu tivesse levado a sério aqueles sinais? Esta culpa pode ser tão devastadora quanto as próprias consequências do problema original. Pode levar a depressão profunda, afastamento da fé e até mesmo transferência da responsabilidade para mim. Por que Deus permitiu isso? Quando na realidade a permissão veio da falta de resposta aos meus alertas. Mas quero que você entenda que ainda não é tarde demais. Se você está reconhecendo agora que tem ignorado meus alertas sobre sua família, se está percebendo que tem falhado na sua responsabilidade como intercessor, pode começar hoje mesmo a mudar esta realidade. O arrependimento genuíno pode abrir portas para a intervenção divina, mesmo em situações que parecem desesperadoras. Escreva nos comentários: Senhor, eu não vou mais ignorar seus alertas. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao final desta revelação, mas este é apenas o começo da transformação que aguarda sua família. Tudo que compartilhei com você não são teorias ou sugestões, são estratégias comprovadas que já mudaram o destino de milhares de famílias ao redor do mundo. Você agora possui conhecimento que a maioria das pessoas nunca terá. Sabe como reconhecer os sinais de alerta que envio sobre sua família. Conhece as ameaças invisíveis que atacam seus entes queridos. Compreende como ativar proteção divina poderosa. Tem em suas mãos um plano de ação específico que pode revolucionar a realidade espiritual da sua família. Mas conhecimento sem aplicação é inútil. Revelação sem ação não produz transformação. Você pode ter se emocionado, pode ter concordado com tudo que ouviu, pode ter reconhecido a urgência de agir, mas nada mudará na sua família até que você saia desta cadeira e comece a implementar o que aprendeu. Eu coloquei esta mensagem no seu caminho porque vejo o potencial tremendo que sua família tem para impactar o reino dos céus. Vejo a herança de bênção que pode passar através das gerações. Vejo os milagres que estão esperando para se manifestar. Mas também vejo os perigos que rondam aqueles que você ama. E sei que o tempo de proteção é agora. Se você chegou até aqui, não foi coincidência. Eu te escolhi para ser o intercessor, o protetor, o vigilante espiritual da sua família. Esta não é uma responsabilidade pesada, é um privilégio extraordinário. Você foi selecionado para ser canal das minhas bênçãos na vida daqueles que mais ama. O que você fará com esta revelação determinará não apenas seu futuro, mas o futuro de seus filhos, cônjuge, pais, irmãos. As decisões que tomar nas próximas 24 horas podem alterar o destino espiritual de gerações. Não deixe que esta mensagem seja apenas mais um vídeo assistido. Faça dela o ponto de virada da história da sua família. Comece hoje mesmo a implementar o plano de 30 dias. Comece hoje mesmo a agir como o intercessor poderoso que você é chamado a ser. Sua família está esperando pela proteção que você pode ativar. Seus filhos precisam do escudo espiritual que você pode criar. Seu cônjuge precisa da cobertura de oração que você pode providenciar. Seus pais precisam da guerra espiritual que você pode fazer em favor deles. O tempo é agora, a oportunidade é esta, a responsabilidade é sua. Se esta mensagem tocou no seu coração, se você reconhece a urgência do que foi revelado, se está determinado a proteger sua família de forma nunca vista antes, quero que você demonstre seu compromisso. Curta este vídeo para que mais famílias possam receber esta revelação urgente.
Compartilhe em todos os seus grupos de família no WhatsApp, porque cada pessoa que você ama precisa ouvir estas verdades. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estratégias espirituais poderosas. E assista ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela, onde revelarei segredos ainda mais profundos sobre proteção familiar. Sua família merece o melhor da proteção divina, e você é o instrumento escolhido para providenciar essa proteção. Não fale com aqueles que mais ama. Haja agora. Escreva nos comentários: Senhor, eu protegerei minha família com todo o meu